Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento rápido, curto, mais do que um rabinho de porco. Vamos falar os que vieram da grande tribulação. Quem foram esses? Os que vieram da grande tribulação. Quem foram esses? Né? E eu já te convido a ler Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 a 17. Coloquei dois textos para você aí, ó, da King James Fiel e da Nova Almeida Atualizada, aí você compara um com o outro, né? Então, no texto da Nova Almeida Atualizada, versículo 9 de Apocalipse 7, assim está escrito: a visão dos glorificados. Na King James, o subtítulo: Os Santos e os Mártires. Depois dessas coisas, vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Veja que tudo isso é uma figura espiritual, porque não tem vestido, vestes brancas não existe lá, tecido no reino espiritual, não há nada material. Os ramos da palmeira nas mãos também, ramos não tem, é uma simbologia isso daqui. 10. E clamavam com voz forte, dizendo, aspas, ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Fecha aspas. 11. Todos os anjos estavam em pé. Vai prestando atenção no tempo verbal. Era o momento presente de João, onde estava ocorrendo o grande juízo do dia do Senhor, que foi do ano 66 à metade do ano 70. E esse juízo foi espiritual. A volta de Cristo foi espiritual. Todos os anjos estavam, todos os espíritos estavam em pé rodeando o trono. Os anciãos e os quatro seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, aspas, Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam do nosso Deus, para todos sempre. Amém. 13. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? 14. Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Se isso aqui fosse para o futuro, seria o Senhor sabe. Então me disse: estes são os que irão vir, ainda virão, no futuro, da grande tribulação. Não, aqui está no tempo presente lá, durante o juízo. Estes são os que vêm da grande tribulação e que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. 15. Por isso, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite, no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles. Versículo 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Tudo isso é o reino espiritual. 17. Pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará pelas fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. João tirou isso de onde? Hein? Para montar esse enigma. Salmos 23:1 está assim, ó. O Senhor é o meu pastor, nada me ferirá. Então colocaram essa referência aqui, né? Ou então nós podemos ver outra passagem aqui no texto da Almeida Revista Atualizada, Isaías aqui, ó, 25:8. Tragará a morte para sempre. Quem é que matava? Eram as leis de Moisés. E assim o Senhor Deus enxugará a lágrima de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou.
Isso aqui também está lá em Apocalipse, capítulo 21, quer ver? Versículo 4. Muitas pessoas questionam, né? E essa situação aqui, ó. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. De onde foi que foi tirado isso aqui, ó? Mesma coisa, ó. Apocalipse 7:17 e Isaías 25:8, que foi tirado, ó, tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará. Porque a morte, segundo o que está em, deixa eu marcar aqui, Hebreus, capítulo 2, versículo 14, né? 14 e 15, assim está escrito, ó. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quem é que fazia isso aqui? As leis de Moisés. Então, quando João falou essa passagem aqui, ele estava dizendo aqui, ó, ele enxugará dos olhos e já não haverá mais morte. Essa morte aqui era se referindo às leis de Moisés. Nada mais que isso. Então veja, aqui no capítulo 7, entre o versículo 9 e 17, está a passagem dos que vieram, dos que voltaram, né, da grande tribulação. Que voltaram, não, os que vieram da grande tribulação. Dando uma clara, uma clara sabedoria, um claro entendimento que o juízo estava em andamento, que a grande tribulação estava acontecendo, porque o dia do Senhor durou 3 anos e meio. O dia do Senhor durou de 66 até a metade do ano 70. Foram 3 anos e meio. Então, essas passagens, você não sabe se foi no ano 66 ou no ano 70. Foi no ano 69, 67, porque a grande tribulação se deu quando o quê? Quando Jerusalém foi cercada e dentro lá da cidade, atrás daqueles muros, pro lado de Jerusalém, ficaram as pessoas sem alimento e sem água, e o cerco durou 390 dias. Né? E foi entre junho de 69 a julho do ano 70, ou de julho do ano 69 a agosto do ano 70, quando o general Tito tomou o controle da sua ação devido ao seu pai Vespasiano, que foi o 6º imperador, ter ido a Roma para receber o título de 6º imperador, e em seu lugar ele deu autoridade, deu poder para a besta, que foi o seu filho, né? O general Tito. E assim Deus julgou a nação de Israel, Deus julgou a grande prostituta dentro dos muros de Jerusalém. Então, quem os que vieram da grande tribulação? Quem foram esses? Foram aqueles que passaram pela situação, passaram pelo fio da espada dos soldados romanos durante o período do dia do Senhor. Porque os primeiros conflitos também tem esse porém. Os primeiros conflitos, as primeiras guerras começou na Judéia, em 66. Pode ler aí no livro, pode procurar aí, dá um Google aí, vai no navegador e vê aí. Quando começou a guerra entre os judeus e os romanos? Você vai ver que começou no ano 66. Então, talvez esses que estão nesse contexto, esses que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, esses que vieram da grande tribulação, talvez foram os primeiros ali, que já começaram o espírito voltar para casa, né? O corpo glorificado voltar para casa. Voltar que casa? O reino espiritual. Talvez isso daqui se referia à Judéia, anos 66, 67, né? E nisso, João, que foi arrebatado no espírito, ele estava relatando a situação, tudo no espírito. Porque assim está em, quer ver onde está? Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 e 2, quando Cristo arrebatou João em espírito para o reino. Olha aqui, ó. Apocalipse 4, 1. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma grande porta aberta, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo,
disse: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Na King James, sobe aqui e te mostrarei as coisas que acontecerão daqui em diante. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Então veja, o juízo do todinho do dia do Senhor foi isso. Foi de uma forma espiritual. O juízo aqui, ó, de capítulo 1, versículo 10, desse dia aqui, que assim está: achei-me no espírito no dia do Senhor, e ouvi uma voz como de trombeta. Na King James, eu estava no espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz de trombeta, que era quem? O Alfa e o Ômega, era Cristo. Então esse dia do Senhor, ele durou 3 anos e meio. E João viu em espíritos aqueles que tinham passado pela grande tribulação e que o espírito tinha voltado, ou seja, aqueles que tinham, no linguajar carnal, que tinham morrido, que tinham sido ali ceifados na guerra dos judeus, na guerra dos romanos. Então, aqueles tinham sido ceifados e o espírito estava em volta do trono. Foi uma visão glorificada que João teve. Por isso que a pessoa que é carnal totalmente, que tenta entender, eu sou carnal, mas o meu entendimento eu tento entender de uma forma espiritual, ou é o próprio Deus, Espírito, que nos dá esse entendimento. E ele é espírito e o entendimento dele vai ser espiritual. Mas quando você quer ler, quer entender o livro do Apocalipse de uma forma literal, você não consegue entender. Não tem como. Não tem jeito. Porque no literal você vai esbarrar em um dragão, achando que existe um dragão que solta fogo pela venta. Em uma forma literal, você vai achar que João teve uma visão para o futuro. Porque a forma literal vai te levar para Daniel 7, quando Daniel teve as visões da noite, que nada mais aquilo era sonhos, nos meus sonhos da noite, entendeu? Então, você só entende o livro do Apocalipse se Deus der o entendimento, não adianta. A gente naturalmente fala, eu vou ler o livro do Apocalipse, eu vou entendê-lo perfeitamente, esquece. Não é dessa forma, não. Não adianta. Se você ficar procurando pelo em ovo, tanto que o livro do Apocalipse você vê que é todo escrito para aquela época. Quando João fala, quando João fala das situações que a 7ª trombeta foi tocada, o 7º anjo tocou a trombeta, o primeiro anjo tocou, o primeiro flagelo, o segundo, tudo no tempo presente da época de João, que foi lá no dia do Senhor, dia do juízo. Tá bom? Os que vieram da grande tribulação, e quem foram? Foram esses. Estavam ali, passando pelaquela situação, pelaquela guerra, e iam morrendo, né? Iam glorificando a Deus com a sua morte, e o Espírito estava voltando ali. Então João viu eles todos reunidos no mesmo lugar, de uma forma espiritual, tá bom? Nada mais que isso. A grande tribulação já aconteceu, a grande tribulação que foi falada em Daniel, aqui, ó, Daniel capítulo 12, versículo 1, assim está no texto da King James. E naquele tempo Miguel levantar-se-á o grande príncipe que representa os filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado, todos os que forem encontrados registrados no livro, né? Aí você vai para Mateus 24, 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, e até agora e nunca jamais haverá. Em Marcos 13, 19, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus, agora e nunca jamais haverá. Ou seja, nem o que aconteceu a primeira vez em Samaria não foi igual, depois o que aconteceu na primeira e na segunda guerra também não foi nada comparado com aquilo que aconteceu do ano 66 à metade do ano 70 naquela região Judéia e Jerusalém. Porque se você ler essas passagens aqui, somente Mateus aqui, ó, Mateus 24, se você chegar lá no versículo 34, Jesus disse assim, ó, aqui: em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso, aí você vai ler e vai ver que a grande tribulação estava aqui no meio, ó.
Entendeu? Então a passagem dos glorificados, dos mártires glorificados, foi essa. Foi a respeito, foi para mostrar, para provar que a grande tribulação já aconteceu, foi terrível e jamais acontecerá de novo. Assim como a religião acredita, assim como a religião espera. Tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você e se foi útil, peço que você venha apertar o joinha aí, venha comentar, venha compartilhar, venha se inscrever nesse canal, ativar o sininho para receber novas notificações e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau.